Todas vocês. Isso, deitada de costas. Começa a sentir esse contato com o chão. Todo mundo deitado de costa. Falei meninas e peço perdão pro Eduardo. Perdão, Eduardo. Bendito sois. Acho que só tem você de... Perdão. Vamos lá, gente, deitados de costas, vamos começar a sentir esse contato com o chão, tá? Vamos trazer atenção pro calcanhar direito. Sente o calcanhar direito no chão. Se você quiser feedback, abra sua câmera, se não, não tem problema nenhum. Só que eu só não vou poder dar feedback se eu não estou vendo vocês, ok? Mas, por favor, respeite o seu nível de conforto, ok? Traz sua atenção agora para a parte de trás do calcanhar direito e comece um diálogo muito simples com o seu corpo. Está tocando o chão? Não está tocando o chão. Então, a gente vai começar a fazer essa distinção, começar a entrar no sentir dessa forma muito simples, identificando as partes do corpo que tocam o chão e as partes do corpo que não estão tocando o chão. Se você trazer sua atenção para a panturrilha direita agora, para a batata da perna, você vai ver que é diferente do calcanhar, diferente do tornozelo. Aí traz atenção para a parte de trás do joelho direito. A gente já está na perna direita. Aí percebe, ok. Então, fazendo distinções muito simples, muito objetivas, toca o chão, a quantidade de pressão que está fazendo, usando o seu sistema sensorial para fazer esse tipo de distinção. Sente a parte de trás da perna, da coxa direita, toca o chão, talvez parte da coxa toque o chão, parte da coxa não toque o chão, e você vai mapeando o seu corpo assim, pouco a pouco. Se está com as pernas estendidas, traz qualquer desconforto para sua coluna, por favor, dobre as pernas, coloque os pés no chão, tá? Acima de tudo, conforto. Como eu falei antes, a gente não quer esse conhecimento, essa experiência que a gente está tendo hoje, ligada a desconforto e dor, tá? Muito pelo contrário, a gente quer que seja uma experiência prazerosa e que seu corpo procure por esse estado, ok? Não, traz sua atenção para o lado direito da pelvis, para a região glútea, veja se se esses músculos se espalham no chão, ou se ainda tem alguma tensão residual. Às vezes, mesmo a gente estando relaxado, tem aquela tensão que fica ali, né? A tensão residual, vê se tem. E agora traz a sua atenção para a perna esquerda, para o calcanhar esquerdo. E aí para o tornozelo esquerdo. Aí trazendo a sua atenção, subindo sua atenção na perna esquerda, sente a batata da perna esquerda. E de novo, tá tocando o chão, é diferente. Alguma diferença com relação à perna direita. Começa esse diálogo, começa essa comparação. Como eu falei antes, né, uma comparação muito saudável no sentido de, é diferente da direita, mas sem adicionar valor, gente. Se a gente não coloca o melhor, é melhor, é pior, né? É tudo certo, você está fazendo distinção. Às vezes, quando eu falo em comparar, as pessoas geram um certo mal-estar. Não comparar. Comparar é você reconhecer que é diferente, não tem problema. O problema é quando a gente adiciona um valor. A gente começa a colocar adjetivos em cima dessa diferença, começa a criar gradientes. Aí sim, a gente começa a ter um problema aí. A parte esquerda, a parte de trás do joelho esquerdo, segue a atenção para a parte de trás da coxa esquerda. E aí sente o lado esquerdo da pelvis, veja se desse lado os glúteos se espalham um pouco mais. E agora você tem informação sobre as duas pernas. Agora você pode realmente comparar a perna direita com a perna esquerda. E agora eu convido vocês a ter uma cabeça muito aberta, tá? Para estar muito confortável em sentir assimetrias. Às vezes, sentir a assimetria no corpo gera um certo desconforto. Às vezes a ideia de simetria está ligada à ideia de perfeição, né? Mas só pensa o seguinte, a gente usa as pernas de formas diferentes, a gente usa os braços de forma diferente, a gente usa os olhos de forma diferente. Então,
não é tão difícil de imaginar que talvez essas pernas se sintam diferentes também, que você percebam elas de forma diferente. Às vezes uma perna se sente mais longa que a outra, e tudo bem. Não significa que uma perna é mais longa que a outra. Às vezes sim, às vezes não, mas à medida que a gente vai fazendo a lição, essa percepção vai chegando mais e mais perto da realidade. Tá bom? Então, eu estou dizendo que não fique, espero que não chegue nenhuma perturbação, né? Começar a entrar em contato com essa simetria, quando a gente começa a sentir o corpo como ele realmente é pelo menos por enquanto. E vai mudando, tá? Traz atenção para a pelvis, agora sente a pelvis como essa unidade que é, e percebe se a pelvis está virada um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, se tem mais pressão em direção ao cóccix ou mais pressão em direção à parte de cima da pelvis. Se eu trouxesse uma bacia com água e colocasse em cima da sua pelvis, a água estaria nivelada? Vamos usar essa imagem. E agora traz de novo a atenção para a parte de trás do corpo, sente essa coluna lombar. Talvez um lado esteja mais perto do chão que o outro, talvez veja se ali tem uma curva, né? Ou se está completamente retificada no chão. E observa se você tem alguma ideia, algum conceito que você internalizou sobre essa área. É tão comum, né? Falar, retifica a coluna, corrige a coluna. Vê se você traz alguma informação sobre essa área, observa. E não interfere, não faça nenhuma correção, é você no seu estado mais espontâneo. E agora traz a atenção para o meio das costas, muito importante essa área onde a gente tem as costelas inferiores, a gente tem o diafragma, né? Ali se inserindo. Então, observa com a sua respiração se essa área traz algum movimento. E aí traz atenção para a parte de cima do corpo, parte de cima das costas, e aí a gente vai encontrar os omoplatas, as escápulas. Observa se um lado está mais confortável que o outro, é o mesmo lado da pelvis, é o mesmo lado da perna que está mais longa. Começa a montar esse quebra-cabeças que é o seu corpo, único. Essa configuração é só você que tem, ele representando a sua história única. Então, a gente vai começar a abandonar esses modelos externos, essas ideias que a gente vê. Não é o que a gente vê no livro de anatomia, não é o que a gente vê na revista. É o seu corpo sentido e vivido. Esse é o nosso ponto de partida. Qualquer outro ponto é fora do seu corpo. Você está partindo de um ponto que não é seu corpo. Ok? Agora, sente a parte da cervical. Provavelmente aí vocês vão sentir uma curva, vão sentir que essa parte não toca o chão, provavelmente. Se você sentir alguma coisa diferente, ok. A gente fica curioso, né? Ok. É diferente o meu e tudo bem. E aí sente a parte de trás da cabeça, a parte que está fazendo contato com o chão. E agora pega como se fosse um snapshot do corpo, assim, sabe, uma visão geral, assim, qual é a parte que está mais no chão comparada com a outra, talvez seja uma parte mais confortável, mais longa, comparando o lado direito com o lado esquerdo, que tipo de percepção você tem agora, neste momento? Você vai ver que isso vai mudando no decorrer da lição, mas para começar, faz uma nota mental, uma anotação mental sobre o seu status agora, para a gente poder comparar à medida que a gente começa a se mover. Agora eu vou convidar vocês para abrir os olhos e vamos começar a falar com essas couraças, né? Dobre as pernas e coloca os pés no chão, um de cada vez, uma perna por vez, isso, apoia. E essa distância entre as pernas é a distância dos seus quadris. Então as pernas não estão tocando, separa o joelho, isso, dobra, isso, ok. E agora, olha para um ponto no teto, um ponto que está diretamente na sua linha de visão, né, no seu alcance,
E agora, muito devagar, começa a virar os seus olhos para o lado direito. Então, você tem um ponto no teto que você está seguindo, vamos dizer que é um, e esse ponto começa a se mover para a direita e você vai seguir com os seus olhos, devagar. Quando você sentir um pouquinho de resistência, mas um mínimo que você poderia facilmente passar por ele, você volta. Então, a gente está treinando a ser muito sensível. A gente não chega até o fim nessa forma de trabalhar, porque a gente está trabalhando a sensibilidade do corpo. A gente quer começar a escutar o corpo quando ele está sussurrando. Assim, ele não precisa estar gritando quando está com dor e grita, e essa é a única coisa que a gente sente. A gente está treinando o corpo assim, de fazer distinções muito finas. Não é sobre amplitude de movimento, é sobre sensibilidade. Eu consigo sentir o mínimo de resistência. Então, você vira os olhos para a direita, os olhos se movem para a direita e voltam para o seu ponto que você começou. E aí, de novo, para a direita, não vai para a esquerda, só vai para a direita e volta, e começa a encontrar essa amplitude na qual o movimento é tão fácil. Que o esforço que você está fazendo é o esforço de um pensamento. Você pensa, ele vai e volta. É como se fosse esforço zero. Se pedir esforço número 1, um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais esse esforço, você volta. E agora faz a mesma coisa para o lado esquerdo. E começa já a observar alguma diferença. É mais fácil ir com seus olhos para o lado direito ou é mais fácil ir com seus olhos para o lado esquerdo? Qual é a sua preferência? Começa a fazer essa distinção. Começa a observar essa mobilidade. Esse movimento pode também ser feito com os olhos fechados, porque não é sobre visão, é sobre esse movimento do globo ocular, né, dentro da cavidade. A gente está querendo criar esse movimento em que o globo ocular, como se ele estivesse só deslizando dentro da cavidade. A gente pode se mover tão rápido com os olhos que ele pula, né? Você pode sair do ponto A ao ponto B e num pulo. Não é isso que a gente está fazendo. A gente está escaneando cada pedacinho do ponto que você começa ao ponto que você termina, como se você tivesse uma visão de infravermelho. Você ia, sabe, escanear todo o caminho entre seu ponto de partida e seu ponto de chegada. E aí você volta, sem pular um pontinho. A gente, sem saber, né, tem áreas dentro desse alcance de 180, né, que a gente pula. A gente sempre pula o mesmo, a gente não sabe. Geralmente, não é que a gente não sabe, dificilmente a gente está consciente. Então, começa a refinar esse uso dos olhos e pergunta, como é que eu posso fazer menos esforço? Se eu posso fazer o mesmo trabalho com menos esforço, eu sou mais eficiente. Começa a diminuir. Isso, gente, vai na contramão da sociedade, né? Né? A gente vive numa sociedade que tem que fazer mais, tem que dar mais, tem que fazer mais, tem que se esforçar mais. E agora eu tô falando, faça menos, se esforce menos. Né? Então começa já, como é que eu posso fazer menos aqui? E descansa os olhos, traz para o meio de novo, ou para o lugar onde eles descansam, que não necessariamente é o meio, né? E agora começa, vamos checar como é que está essa coraça oral. Abre a boca um pouquinho e fecha. Muito devagar, como se a gravidade estivesse abrindo a sua boca. Você não é mesmo, abre, você tá simplesmente tirando o esforço desses músculos que fecham a boca. Eu acho lindo em inglês, eles falam letting go, é como que deixe ir, né? É tão bonito isso. Então você está simplesmente deixando, é um não fazer. Isso. E aí, no que você abrir a sua boca, deixa a boca aberta um pouquinho e movimenta a sua mandíbula só para o lado direito, traz para o meio, vai umas 2 vezes para a direita, muito devagar, e do meio agora vai para a esquerda, umas 2 vezes também. E aqui também faça uma distinção. Para que lado é mais fácil? É o mesmo lado dos olhos? A gente vê que essa couraça, ela não é simétrica.
Essas histórias são contadas de forma muito diferente. Às vezes eu tenho um pouquinho de medo que a gente começa a entrar nos rótulos, né, mas é tão único, né, é tão única essa organização para cada um, né. E agora fecha a boca, e agora gira a cabeça um pouquinho para a direita e traz de volta para o meio, vai de novo umas 2, 3 vezes para a direita, com esse mesma qualidade que eu falei para os olhos e da mandíbula. Muito, muito, muito devagar, e quando você encontrar o mínimo olha, se você conseguiu virar a cabeça toda, eu tenho certeza que você passou vários pontinhos de resistência, tá. Principalmente quando a gente é muito flexível, é muito complicado, gente, porque a gente pode facilmente passar por esses pontos, tá. E depois quando a gente entrar um pouquinho mais profundo eu vou elaborar um pouco mais essa questão da flexibilidade. A flexibilidade ela está completamente relacionada à estabilidade. Às vezes a pessoa é muito flexível, ela perde estabilidade, ela começa a perder a integridade dentro das articulações, ok? Então ela vai para um ponto no qual às vezes ela está só ali um ligamento segurando, assim, ela realmente passa do ponto da integridade articular. A gente tem que ver muito isso, assim, para as pessoas que fazem ginástica, yoga, balé, que são atividades que, vamos dizer assim, proporcionam, né, um aumento da flexibilidade, vão, né, como meta em melhorar essa flexibilidade, tem que ter muito cuidado para preservar a integridade articular, tá? Então, a pessoa que é flexível tem que ter ainda mais sensibilidade para saber até onde ir. Porque senão a articulação vai-se embora e a gente, entendeu? Então a gente tem que ter muito organizado isso na cabeça, porque se você perde a integridade articular, não tem como fluir energia, gente. A energia não flui, fica ali parada, naquele ponto em que perdeu a integridade, ok? Eu vou desenvolver um pouco mais isso quando a gente fizer a outra parte da lição. Mas eu não é sobre amplitude, eu diria que eu particularmente não iria além de 30 graus para cada lado. Procura dentro desses 40, vamos colocar assim, 45. Fica dentro desse limite de 45 no máximo para cada lado e tenta distinguir para que lado você vai mais. Essas coisas acontecem bem no começo do movimento. Ok? Então, diminui um pouco mais o esforço e tenta sentir, porque o que a gente está falando aqui é do movimento expressivo, um movimento que se expande, então tem que ter um fluxo de energia que passa dos pés e vai até a cabeça. Não importa que tão longe você está na sua amplitude, se você perder essa integridade, você não vai expressar esse movimento. Ok? Eu vou desenvolver isso um pouquinho mais. Agora, traz a cabeça para a posição de descanso, que não necessariamente é o meio. E agora, levanta o ombro direito algumas vezes do chão, só levanta o ombro direito, não é o braço, é só o ombro, só meio que pesando esse ombro, fala, ok, essa quantidade de esforço, agora levanta o esquerdo algumas vezes, 2, 3 vezes, e aí vê como é que tá o esforço, e aí também você vê, ok. E observa se quando você levanta o ombro direito, a sua caixa torácica já roda um pouquinho, já faz uma rotação, talvez sim, talvez não, só está expandindo, né? Está ali na mesma linha, vamos dizer, na mesma linha de ação, e levanta o ombro esquerdo e vê se tem algum movimento na caixa torácica, talvez sim, talvez não. A gente está colhendo essas informações, a gente está fazendo aquele mesmo scanning que a gente fez parado, agora fazendo em movimento, sempre colhendo mais informação, montando esse quebra-cabeça que é o corpo da gente, ok? Descansa tudo, estica as pernas e vê como é que se sente. A gente fez praticamente nada no sentido de fazer, muita atenção, né? Muito alto nível de discernimento, né? Mas observa se esse pouquinho de movimento que a gente fez já mudou o seu contato com o chão. Observa se você está deitada de uma forma diferente. Como eu falei antes, né? Essa percepção muda, é muito dinâmico. A nossa autoimagem é dinâmica. Quanto mais refinados serão meus movimentos, mais finos, mais fluidos. Isso. Ok. Agora, vou ensinar como é que a gente vai usar a toalha, gente. Vocês vão deitar de lado. A toalha é para dar um suporte
para o pescoço quando estiver deitado de lado. Eu falei da toalha porque quando vocês estiverem praticando ou ensinando, nunca usem um travesseiro. O travesseiro, ele absorve, porque ele é uma superfície que não é firme o suficiente. Então, o travesseiro, ele vai inibir o movimento da sua cabeça, porque ele vai criar a cabeça funda. Então, você precisa de um apoio, quando vocês estiverem trabalhando na aula de vocês, que seja firme, que não vai inibir o movimento da cabeça. Às vezes, você pode colocar um livro em cima do livro, a toalha. Eu, na minha prática, eu não tenho aqui, mas eu uso aqueles apoios de quando você vai se ajoelhar, quando vai fazer jardinagem, tem uns apoios de joelho que você usa, firme, mas que é um pouco suave. É isso que eu uso na minha clínica, tá? Se não tem um apoio e quiser deitar no braço, se você estiver confortável deitando em cima do braço, pode ser também, mas assim, é um estressezinho mais na articulação do ombro, né? Mas fica a seu critério, se você sabe que você não tem... Se for deitar em cima do braço, o braço longo. Se for deitar em cima, o braço... Se for deitar... Ah, ok, ótimo. Se tá com o apoiozinho, deixa o outro braço em algum lugar na sua frente. Isso, ótimo. Pronto. Gente, eu vou dar as instruções para quem estiver deitado do lado direito. Se você tem alguma dor no lado direito e quiser deitar do lado esquerdo, por favor, faça. Só tem que estar revertendo o que eu estou falando, tá bom? Mas no mais, deitadas do lado direito, isso. E agora, traz a mão esquerda, tá deitado do lado direito, traz a mão esquerda para a testa. Isso, com o cotovelo apontando em direção ao teto, isso. As pernas estão dobradas a 90 graus, como se você estivesse sentado numa cadeira. Posição de cadeira para estabilidade. Isso, perfeito. Ótimo. E agora, começa a fazer um movimento de trazer o seu cotovelo para trás, girar o cotovelo para trás e aí traz de volta em direção ao teto. Então, porque você está girando o cotovelo, a sua cabeça está vindo junto com o movimento. A gente criou uma unidade, né? No que você pôs a sua mão aqui na testa, agora eu criei uma unidade que vai do meio do meu peito, para o meu braço, para a minha testa. Então, a minha cabeça, o meu pescoço e a parte superior da caixa torácica estão movendo juntos. É uma unidade, eles giram como uma unidade. Isso. Então, agora, dentro desse movimento, a gente vai aplicar a mesma coisa que a gente aplicou antes. Define uma amplitude na qual o movimento seja o mínimo de esforço possível. Quando eu comecei meu treino de Feldenkrais, eu ainda era bailarina, eu dançava, fazia muita aula ainda, então eu passava por todos os limites, porque eu tinha uma experiência de chegar até o fim da amplitude. No balé você vai até o fim e ainda projeta, né? Então, assim, demorou bastante tempo para eu me reeducar a fazer um movimento muito pequeno. E eu comecei a sentir muito mais do que eu sentia antes. Comecei a fazer umas distinções tão mais finas. Então, assim, eu insisto, ok? Em procurar essa amplitude na qual o movimento, gente, é como se estivesse cortando manteiga. Não tem nenhum atrito. Mesmo assim, parece um grãozinho de areia ali que você passou por cima e continuou. Volte. A partir daquele ponto, você volta. Cria esse movimento fluido, como se estivesse se movendo na água. Isso. E agora, enquanto você faz esse movimento, eu vou te perguntar, o que é que você está fazendo com os olhos? Eles estão seguindo o movimento do cotovelo, você tem eles fixo num ponto na sua frente, eles vão até certo ponto, depois param. Então, assim, você está fazendo o movimento com o braço, você está girando a parte de cima do seu corpo e, ao mesmo tempo, você está observando o que os seus olhos estão fazendo. Então, você é o agente e observador ao mesmo tempo. Alto nível de complexidade esse tipo de movimento. Aquela mesmo, quase uma meditação, né? No que você observa, né, a mente, está observando a sua ação e fazendo a ação ao mesmo tempo.
Gabi, eu vejo que se você tiver com desconforto nessa posição, você pode fazer aqui, ó, com a mão no, eu tô vendo, não sei se você está catching algum, se está pegando algum nervo. Se tiver te dando desconforto essa posição, você pode fazer aqui, você pode fazer do outro lado, você pode fazer no queixo ou você pode fazer no peito. O mesmo movimento, tá bom? Mas se tiver te dando algum formigamento, porque você está fazendo assim com a mão, não sei se tá, né? Então não faça esse, tá? Pode fazer aqui, aqui, aqui ou aqui, tá bom? Modifica. E agora que você já identificou o que é que você fez espontaneamente com os seus olhos, deixa os seus olhos seguir o movimento, mobiliza os seus olhos naquela mesma qualidade, como se eles estivessem, gente, é como se estivesse se movendo dentro da água. Aquela fluidez e os seus olhos seguem esse movimento que você está criando com a parte superior, os olhos seguem e eles voltam. Então, os olhos seguem, porque às vezes a gente está movendo a cabeça, mas não está movendo o olho em relação à cavidade ocular. Eles estão se movendo dentro da cavidade ocular. Então, porque tem gente, eles paralisam os olhos, aí move a cabeça, mas não tem essa mobilidade. Lembra? Essa é a nossa primeira couraça. Esse olho que não, né, que fica ali fixo. Né? A pessoa, quando está muito tensa, ela tem aquele olho assim que vem na sua direção, né? Então, assim, sabe, muito suave, você escaneia o ambiente, você está observando, você não está, você está de uma forma muito calma, né? Trazendo essa informação do que você está vendo e volta coordenada com a parte superior do seu corpo, convidando os olhos a participar do movimento, mobilizando essa primeira coraça, né? Um olhar que não julga, um olhar que não reprime, que não oprime, não é um olhar opressor. Tem muita, né, em algumas culturas é um insulto, né, você olhar diretamente, em outras é um insulto você não olhar diretamente. Então, tem tantas coisas que a gente internaliza com relação aos olhos. Então, usa esse resgate desse olho, sabe, curioso. Eu tô escaneando o meu ambiente, eu estou olhando, não estou julgando, eu estou simplesmente recebendo essa informação com curiosidade, aquele olhar de criança, né? Isso, isso, convidando essa mobilidade, não olhe, né? Então, convidando essa mobilidade, convidando, isso. E descansa. E agora, vamos fazer só uma variação. Deixa os olhos fixos na frente de vocês. E agora continua girando a parte de cima do corpo, o braço, o cotovelo move para trás, mas os olhos estão fixos. E veja como isso reorganiza o seu movimento e a sua amplitude muda. Se os seus olhos não participam do movimento, a amplitude é outra. Veja se vocês conseguem fazer essa distinção. Quando meus olhos participam do movimento, essa é a minha amplitude. Se meus olhos não participam do movimento, a amplitude é outra. Veja se isso pode ser sentido. A diferença. De uma forma traz mais tensão do que a outra. Às vezes a gente vê, né, gente que olha, gira a cabeça para um lado e os olhos para o outro, né? Começa esses jogos assim de não olhar ou não estar completamente presente, né? Porque se eu estou olhando para o lado, o rosto vai para o outro, eu estou dizendo uma coisa e a outra, não estou completamente inteira nessa ação, não estou criando uma ação na qual eu vou toda, né? A gente fala muito em presença. O que é essa presença de uma forma concreta? O que é estar presente numa ação? O que é estar inteira numa ação? Então, a gente está trazendo isso para o corpo. São muitos conceitos que ficam voando aí, né? Mas vamos trazer isso para o corpo, vamos trazer isso para uma prática. Vamos estar realmente presente, realmente inteiros. Deita de costas e descansa, gente. Observa como é que está o lado direito e o lado esquerdo. A gente trabalhou só com um lado.
E agora gira o seu olho, como a gente fez no começo. Observe esse contato, vê se alguma coisa mudou, se está mais no chão, o corpo, se eu não quero estar sugerindo muita coisa, que às vezes não estava sentindo, é porque eu falei, estou sentindo. Então, vê o que vem espontaneamente para você. E agora gira os seus olhos para a direita e para a esquerda, vê se mudou. Se mudou sem a gente forçar, mas se esse alcance de alguma forma ficou mais fácil, mais fluido, mais claro, não sei, vai para a direita e vai para a esquerda, mesmo sem ter trabalhado o lado esquerdo, às vezes as coisas se reorganizam, gente. É um sistema dinâmico, né? Você muda um elemento e todo o sistema tem que se reorganizar. E agora abre a boca e faz a mandíbula para o lado direito e para o lado esquerdo. Talvez tenha mudado, talvez não. E agora gira a cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo. Observa se teve alguma mudança no pescoço. E agora levanta o ombro direito, levanta o ombro esquerdo e vê se alguma coisa mudou. Talvez sim, talvez não. Confie no que você sente, no trabalho que você fez e observa. Que você pode ser muito efetivo sem trabalhar com força, mas trabalhando com técnica, com calma, usando as próprias propriedades do corpo, usando as estratégias de aprendizagem, a sua capacidade de fazer distinção, usando essa coisa muito nobre, né? Que é a aprendizagem motora. Quando a gente segue esses princípios, é um movimento mais inteligente, é um trabalho mais inteligente, no sentido de ser simplesmente por envolver menos esforço, ser mais eficiente, porque o mesmo trabalho está sendo feito. Vamos fazer o outro lado? Deita do outro lado agora. E organiza o seu pescoço, conforto, se for deitar em cima do braço, se for. E aí faz a mesma coisa, que não necessariamente os dois lados são iguais, a gente já sabe disso, né? Traz a mão, agora vai ser a mão direita, pernas dobradas a 90 graus. Mão direita, isso. E agora, o segundo lado é sempre mais difícil, porque a gente não está mais tão, vamos dizer, inocente, né? O primeiro lado é sempre mais genuíno. O primeiro lado é mais genuíno, porque vocês não sabem para onde é que eu estou conduzindo vocês. Então, o movimento que vocês compõem é muito puro, é muito de vocês. Do segundo lado, a gente já tem mais informação. Mas vamos redobrar ainda mais essa vigilância de ser muito honesto com o que você sente, tá bom? Mão na testa, se estiver confortável, pode ser de um lado do rosto, do outro lado do rosto, no externo, se tiver com algum desconforto no ombro, ok? Começa a girar e lembra, de primeira, observa o que é que você está fazendo com os olhos, espontaneamente. Vocês vão ver que a gente tem hábito em tudo, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente mastiga, o jeito que a gente trabalha a língua quando fala, quando come. Nós somos criaturas de hábitos. E a maioria deles a gente não tem nem noção, né? Então vamos começar a se conhecer. O que é que eu faço com os meus olhos desse lado? É a mesma coisa que eu fiz do outro. Que interessante, quando eu vou para esse lado eu faço uma coisa diferente. E depois que você já identificou o que é que você faz, começa a convidar os olhos a participar do movimento de uma forma muito fluida. É uma coisa muito interessante que no meu treino como bailarina, isso foi uma coisa que eu perdi muito, essa expressão dos olhos, né? Porque eu estava sempre tão compenetrada no movimento, né? Assim, vamos dizer, na performance, né? Que não tinha essa coisa do... Eu acho que, para quem admira a dança, eu acho que é uma coisa que a Ana Botafogo trabalha muito nela, tem essa coisa meio uma brincadeira, né?
a saudosa Margot Fonteyn também, aquela coisa dos olhos que brincam. Então, eu acho que na dança indiana se usa muito os olhos, né? Tem essa brincadeira. Então, incluir os olhos no movimento, definitivamente uma forma de se expressar muito forte, né? Recuperar essa expressão dos olhos. Como eu disse, basta um olhar, né? Então, trazer essa mobilidade, essa fluidez, é uma estrutura extremamente sofisticada, evoluiu muito, né? No processo evolutivo, é uma das conquistas mais extraordinárias, né? Então, trazer essa mobilidade, não usar sempre da mesma forma, mas trazer todo esse repertório, convidar para o movimento, e agora faz aquela variação na qual os olhos não participam, fica com o olho fixo em algum lugar, e aí continua girando e vê como isso define o seu movimento de outra forma. Quando os olhos não participam, como é que fica esse movimento? E agora eu vou te convidar a fazer a variação mais refinada ainda, tá? Vocês vão girar uns 10, vamos dizer, uns 10, 15 graus, olho e a parte de cima, né? Olho e vamos dizer, cotovelo juntos. Parou. A parte de cima do corpo continua girando para trás e os olhos giram para o chão. Então, agora você tem os olhos e o corpo indo em direção contrária. Os dois se movem ao mesmo tempo, chegou no limite, os dois voltam e se encontram naqueles 10 graus. E de novo, então você tem o corpo indo para um lado, os olhos indo para o outro, e volta e se encontra no meio. Eu te dei um desafio agora. E eu vou te fazer 2 perguntas. Observa se você trouxe tensão para sua mandíbula. Observa se para o seu rosto. Como é que vocês encaram o desafio? É trazendo mais tensão? Eu te apresentei um desafio e vocês vão começar agora a praticar a não mudar a qualidade do seu movimento. O movimento pode ser menor, pode ser mais devagar, mas a gente não vai trazer tensão extra. Gente, isso que eu estou falando é muito refinado. É você pegar um desafio e trazer o seu melhor para resolvê-lo. E não entrar nos mecanismos de defesa. E não correr para mais tensão. Ter esse momento de discernimento no qual você escolhe como você vai encarar esse desafio. Pode ser uma metáfora para a vida, ok? A segunda pergunta é, você está segurando a respiração? Essa é outra coisa que quando aparecer no seu movimento, na sua vida, no seu trabalho, você prendeu a respiração, você entrou na rota do fight or flight, na rota do mecanismo de defesa e proteção, na rota da luta ou fuga. Mantenha a sua respiração fluida. A gente não está entrando aqui no mérito de respira, inspira quando vai assim ou expira. Pode ficar muito sofisticado, mas agora simplesmente encara esse desafio, os olhos vão para o lado, o corpo vai para o outro, encontra essa coordenação extremamente sofisticada, sem aumentar a tensão, sem prender a respiração. Em outras palavras, o seu abdômen está extremamente suave e solto. Observa se você contrai o abdômen. Às vezes, quando eu sentia, quando eu estava fazendo hoje à tarde, eu andava um pouquinho e prendia o abdômen. Aí tinha que soltar, voltar. Logo no começo do movimento, eu tinha aquela fisgadinha no abdômen. Eu vou explicar o porquê que é tão importante. Não contrai o abdômen neste momento. Ele está inibindo o seu movimento, inibindo a sua respiração, inibindo o trabalho do seu diafragma. Olha as coraças falando uma com a outra. É impressionante, é de uma beleza. Agora, contrai seu abdômen, pode relaxar os olhos se quiser, contrai o abdômen e faz essa mesma rotação. Deixa o abdômen contraído e você vê que chega uma hora que não vai mais. Qual é o trabalho do abdômen? Quando é que eu contraio, quando é que eu relaxo?
Deita de costas e relaxa tudo. O Feldenkrais e o Reich, eles têm um ponto de interseção muito interessante. O Feldenkrais, ele coloca a ansiedade como um estado que inibe a espontaneidade. O Reich coloca a ansiedade como o oposto do prazer. No trabalho do Reich e no trabalho do Feldenkrais também, né, eles trazem o orgasmo, né, os dois falam sobre isso como uma expressão de saúde, como uma expressão de saúde sexual, mas não só sexual, como seria um indicador que o corpo está saudável, porque durante, né, o sexo, o corpo tem que se mover de uma forma tão espontânea, a pelvis tem que estar livre de tensões para poder ter essas contrações involuntárias que levam ao orgasmo. Então, assim, eles colocam, né, essa questão da sexualidade num patamar muito interessante como indicador de saúde. O que é que isso tem a ver com ansiedade, Thaís? É o seguinte, o Feldenkrais, ele mostra, ele considera, né, no livro dele, Body Material Behavior, que a ansiedade a gente experimenta muito cedo na vida. O Feldenkrais fala que não tem organização emocional, que não tem uma organização física que suporte, que dê suporte. Não existiria sentimentos humanos, emoções humanas sem um corpo humano que o suporte. Eu acho isso muito forte. Então, ele fala, quando a criança nasce, ela nasce com esse reflexo de Monroe, não sei se você... De Monroe, desculpa. Que você pega a criança e simula, né, que vai deixar a criança cair, o bebê, e ele abre o corpinho, ele se expande e depois ele fecha o corpo numa flexão muito forte. Esse é um mecanismo de defesa muito inteligente que o corpo tem para preservar as vísceras e a cabeça. Se você está fechado numa flexão como uma bolinha e você cai, esse impacto vai ser absorvido pelo esqueleto e não vai ser absorvido pelos órgãos internos e o cérebro. Então, é uma organização extremamente inteligente, uma solução extremamente inteligente para o corpo. Então a gente tem, né, o reflexo, né, a organização física para essa organização assim que a gente nasce. E ele fala que o que a criança experimenta nesse momento do reflexo de Monroe, geralmente eles choram também, seria uma experiência de ansiedade, na qual acontece um distúrbio nessa área abdominal, porque para você se dobrar dessa forma, os músculos abdominais têm que se contrair, eles se contraem, né? Aí nessa contração ele inibe o diafragma, então eu não posso mais ter aquela respiração diafragmática e profunda quando eu estou calma, eu tenho que ter uma respiração agora mais aqui em cima, mais rápida, que é uma respiração ansiosa, que é uma respiração de mecanismo de defesa, então você entra nesse estado de ansiedade, e essa seria a nossa primeira experiência. Todas as experiências seguintes, elas estariam condicionadas, mas a gente veria essa linha de contração muscular acontecendo na qual eu me fecho, né? Então, essa contração, imagina, se a gente está no estado crônico de ansiedade, como que a gente vive agora, vamos dizer, ou se é um evento tão forte, intenso, que me gerou um trauma, né? A gente vai sempre observar essa contração na região abdominal, suportando esse estado ansioso, ok? Então, assim, Thaís, não pode fortalecer abdômen. Não só pode, como deve. O que não se pode é levar uma contração abdominal crônica, num estado em que esse seja o meu estado de existir. Eu estou sempre com o meu abdômen contraído. Essa é uma ideia errada. O abdômen tem que relaxar para que o diafragma possa se alongar, para que o diafragma possa descer e a gente pode ter essa respiração diafragmática, que é uma respiração de repouso e calma.
Se o abdômen está contraído cronicamente, não tem como. Mecanicamente, não dá. Ok? Então, eu estou aqui provocando essas ideias que a gente tem, né, de contrair, não é que a gente tem, que a gente escuta, né, às vezes por uma estética, o que não, tudo bem, não tem nada contra fortalecer o seu abdômen, mas não deve ter segurado como uma postura ou como uma postura crônica. A contração é importante, como o relaxamento também é, na mesma medida, ok? Vamos fazer um pouquinho desse experimento. Então, dobra os pés, dobra o joelho. A gente cobriu, né, o segmento ocular, ali por tabela, a gente criou meio que um combo e chegou até o peito. Agora a gente vai trabalhar o diafragma. Gente, eu tô um pouquinho atrás nessa aula, acho que a aula vai passar um pouquinho, talvez uns 10 minutos da hora programada. Me desculpem, tá bem? Vai ficar gravada se vocês tiverem que sair antes, mas eu não vou conseguir terminar em 1 minuto. Tá bom? Me perdoem. Então, vou fazer o seguinte, dobra o joelho, pés no chão, inspira e levanta o peito, levanta a caixa torácica, traz essa inspiração para o peito, expira e puxa a barriga para fora. Inspira, levanta o peito, expira, puxa a barriga para fora. Inspira, levanta o peito. A gente vai criar essa respiração de gangorra. O peito levanta, a barriga levanta. O peito levanta e a barriga levanta. E nessa movimentação, o diafragma ele começa a ser mobilizado. Então, a gente está coordenando o peito com o abdômen, passando pelo diafragma. Eu não estou vendo ninguém fazer. Vamos lá direitinho? Dobra os joelhos, todo mundo. Dobra o joelho, pés no chão. Inspira e enche o peito, lá em cima. Isso! Expira e joga para a barriga. Barriga para fora. Bum! Barriga. Ha! Lindo. De novo. Inspira. Peito sobe. Isso. Expira e joga para a barriga. Pum. Barriga para fora, barriga para fora. Barrigão, gente. Barrigão de... Isso. Inspira, peito para cima. Expira, barriga para fora. Barriga, barrigão. Pum. Ha. Ótimo. Faz um pouquinho mais rápido agora. Você fazendo mais rápido, você vai sentir o diafragma fazendo assim, ó. Sobe e desce. Como se ele tivesse, a gente fala flapping, assim. Um pouquinho mais rápido. Pum, pum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sente, você está se movendo de frente, de dentro para fora. Deixa a coluna oscilar, se movendo de dentro para fora de uma forma muito visceral, passando pelo segmento abdominal, passando e chegando lá embaixo na pelvis. Movendo dessa forma de dentro para fora, mobilizando. Isso! Mais rápido ainda. Tá fazendo lindo, Aline. Um pouquinho mais rápido. Aí você sente o diafragma. Pum, 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 pum. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Sente essa mobilização no meio da gente, no meio, convidando o diafragma a se mobilizar. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uma linguagem muito visceral, conversando muito perto do sistema nervoso autonômico. Ótimo! Descansa tudo, alonga as pernas, descansa. Alonga. Observa como está a respiração. Vai ali naquelas, quando a gente lá no começo eu falei das costelas flutuantes. Vai ali nas costelas flutuantes, vê se elas estão participando um pouco mais. O que aparece para você espontaneamente? Como está esse corpo no chão? Está mais entregue? Volta lá para o primeiro lado que a gente trabalhou, deitado no lado direito. E observa como ficou esse movimento para o lado direito. A gente está acessando. Observa se esse abdômen está mais solto. Deixa a barriga solta. Ocupa esse espaço, mão esquerda na testa, ou no rosto, ou no externo. E gira para trás e vê como está esse movimento.
A gente está fechando, gente. Como está esse movimento? Chegando no fim. Observa que tem uma hora que o peito chama o quadril, a pelvis começa a girar e você começa. Isso! Lindo! Muito legal, Daisy. Deixa. Isso! E aí, isso. E agora começa a brincar com os segmentos numa forma de inibição, mas intencional, consciente, tipo, deixa os olhos fixos e vê o que acontece. Tensiona, aí depois solta. Tensiona a, como é que fala? A articulação, gente, eu não sei falar, temporomandibular, da mandíbula. Tensiona, fecha a boca e vê como fica essa capacidade, depois solta. Contrai o abdômen e solta. Começa a ver, se sente diferente. E à medida que a gente se sente mais sensível, durante o dia, você está lá trabalhando e você, tô prendendo minha respiração, tô segurando meu abdômen, tô tensionando. A gente começa a chegar mais perto desse corpo e a sentir antes que ele tenha que estar gritando, falando, me escuta, eu estou em dor, eu não aguento mais. A gente começa a ter essa qualidade, essa sutileza, essa intimidade, essa proximidade com o corpo, na qual a gente escuta, sente, muito antes de chegar a um ponto de estar danificando, né? Essa coisa da integridade que eu falei ontem, eu vou explorar nesse movimento aqui. Observa que quando você começa a girar, né? A gente começa com a cabeça, depois vem uma vértebra cervical, a segunda, a terceira, a torácica, e vai, ela viaja até o pé, segmento por segmento, criando uma espiral. E essa espiral, ela é redonda, olha que coisa, pode ser redundante, mas ela desce nesse formato circular até o pé. Se a gente, agora, imagina que eu sou mega flexível, eu posso deixar a minha pelvis sem se mover e posso girar o meu corpo lá até tocar o chão sem mover a pelvis. Eu não estou mais criando uma figura circular. Em algum lugar na minha coluna, tem algum segmento criando um ângulo. Vamos dizer que eu estou desproporcional ao resto da coluna. Vamos dizer que eu tenho tá me dando 20% aqui, 20%, chega uma hora, chega uma parte que está trabalhando 80% e depois vira como um bloco. Então, quando a gente é muito flexível, que a gente pode isolar as estruturas, né? Eu posso mover meu braço até lá atrás sem virar o resto do corpo. Você está levando essa estrutura para os limites dessa articulação, para os limites dessa estrutura anatômica, que às vezes, se é uma estrutura ligamentar, como é o caso do ombro, você pode ter uma ruptura desses tendões e desses músculos, desses ligamentos, se você continuar levando ao limite da articulação. Ok? Se essa é a sua proposta, eu quero ver se você está fazendo conscientemente, porque é um movimento que você está criando, tudo bem. Se esse é o seu hábito e você está fazendo isso sem nenhuma consciência, aí já não está tudo bem. Porque significa que você está começando um processo de degeneração e está danificando essa articulação no decorrer de vamos dizer, se você tem, isso acontece muito no balé, né? Se você tem uma carreira mais longa, você detona, desculpa, na falta de uma palavra melhor, você danifica essa articulação, você usa, né, com muita intensidade e vai usar menos. Então, mesmo para quem tem flexibilidade, na sua cabeça, constrói uma imagem completa. É como se você tivesse um canudo dentro de você, tá? Por dentro da boca. Imagine esse tubo e você preserva a integridade desse tubo em todos os seus movimentos. Você não dobra esse tubo, você não dobra esse canudo. Ok? Você percebe. Lembra, a gente não é só músculo e osso, tem toda. Hoje a gente chegou muito perto do sistema visceral, né? Mas tem todo o trabalho que se faz com o sistema digestivo, com as pulsações que acontecem lá dentro, mantendo esses espaços abertos para fluir energia. Então, assim, começa a pensar, sabe, em camadas, né? De fora para dentro, de como a gente criou hoje, de dentro para fora o movimento. É muito rico, é muito importante que a gente não só apenas esteja se repetindo, né? Fazendo o mesmo por anos, né? Fica pobre o repertório, esgasta as articulações
e você simplesmente acha que até o prazer desaparece, porque não tem aquela descoberta, faz de outro jeito, faz outra conexão no cérebro, depois faz outra diferente, e cria. E aí se cria e se transcende, ok? Vê o outro lado rapidinho, só por curiosidade, para a gente poder fechar. Observa o que vem para vocês, o que é que está aparecendo espontaneamente, comparado com o começo. Como é que foi viajar por esse tubo, como é que está esse abdômen, o períneo. Observa se você contrai os seus esfíncteres, principalmente a parte anal. Essa é uma área que a gente também tende a segurar bastante tensão. Relaxa o esfíncter da parte de trás do assoalho pélvico. E deixa o corpo todo nesse estado de maleabilidade, de fluidez, de disposição, mantendo a integridade das articulações, mantendo essa energia que flui, mantendo esses canais abertos para quem faz yoga, quiser chamar de chakra, mas a gente não dobra, a gente não quebra esse fluxo, a gente internamente, esse suporte interno que a gente tem. A gente mantém essa integridade e se move ao redor desse suporte. Como se tivesse uma haste mesmo ali, um centro que me suporta e eu preservo o tempo todo. Eu brinco ao redor dele. Isso. Lindo. Olha, até o calcanhar se move, dos pés à cabeça. Ótimo. Deita de costas. Dobra os pés, põe os pés no chão. Vou terminar o seguinte. Bota os pés no chão e agora começa a empurrar com os pés no chão. Começa a empurrar, gerando uma ondulação no corpo. Empurra com o pé e relaxa. O pé está fixo no chão, está colado. Empurra e relaxa. Empurra e relaxa. E começa a criar essa oscilação. Deixa a energia fluir. Empurra e relaxa. Empurra e relaxa. E faz o mais... É um movimento que a gente já criou de dentro para fora, mas agora a gente está criando de fora para dentro. Com os pés. Empurra e relaxa. A pelvis vai ficar basculando, né, para frente e para trás. Empurra muito mais rápido, gente, muito mais rápido. Tá, 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 tá. Mais rápido, mais rápido, mais. Deixa eu ver aqui. Maíra, dá para muito mais rápido, muito mais rápido. Plom, 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 plom. Agora! Deixa eu ver. Maria Bethânia, bem mais rápido, rápido, rápido. Plom, 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 plom. Fast, 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 fast. Isso. Não levanta a pelvis, não é um movimento para cima e para baixo, é um movimento de rolar. Deixa eu ver, Aline, tá levantando o glúteo um pouquinho do chão, deixa a pelvis no chão o tempo todo, deixa a pelvis no chão e só empurra. Gente, eu vou tentar mostrar, olha para a câmera, não sei se vai dar para ver, deixa eu acender minha luz, espera aí. Olha só, acho que dá para ver, né, se eu deitar no chão. Olha só, não é isso, tá? Não é isso. Não é isso. Isso aqui é levantar e baixar. É para frente e para trás, para frente e para trás. Rápido, 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 rápido. Deu para ver? Deu, para frente e para trás. Tá, 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 tá. Isso! Deixa pulsar. Isso. Ha! Ótimo. 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 Todas as articulações, e passando por... o Reich, ele fala, eu acho tão lindo que ele fala aqui, o fluxo de energia é paralelo à coluna, é isso que vocês estão fazendo, mas os segmentos são na horizontal. Esse fluxo de energia só passa pelo corpo se os segmentos estiverem livres. Se tiver alguma tensão em algum desses anéis, o movimento não se transfere, né? E quando a gente pensa em sexo, em orgasmo, a gente reconhece esse movimento, né? Então é a diferença, desculpa, talvez a linguagem vulgar, mas é a diferença do batistaca, né? Que é só pum, pum, de ter essa oscilação, essa onda, esse movimento de onda que gera e vai para o corpo todo. Aí você tem o corpo todo envolvido. Agora, se você quiser brincar com isso, contrai a pelvis, mantém o abdômen contraído, empurra com o pé e você vê que o corpo só desliza para frente e para trás, ele não ondula. Né? Deixa a pelvis solta para poder fazer as suas contrações, para poder gerar essa energia, para poder gerar essa potência.
Isso, relaxa tudo e descansa. Lindo trabalho. Descansa, fecha a sua experiência, observa como está o seu contato com o chão, como está a sua respiração, o que é que traz, o que é que vem na sua mente, como é que está esse corpo que vocês se deram esse presente de 1 hora, como é que ficou esse corpo. E agora, muito devagar, fica de pé, levanta e senta esse corpo na posição bípede, né? Na posição humana, na sua postura, no seu tamanho. Observa como está o peso nas pernas, como está a cabeça, fica em pé e fica sentindo. Eu acho lindo na yoga, né? Como é que fala? Eu faço, gente, me perdoe que eu não faço, nunca fiz, pretendo fazer uma aula de yoga no Brasil, então se eu estiver falando bobagem, por favor, me perdoem, mas eu conheço como Mountain Pose, que é a pose da montanha. Espero que esteja correto. Tá correto? Tá. Observa como está essa sua postura agora, como que você se reconhece, como você se sente. Fique em pé, sente as pernas no chão, começa a andar, olha para um lado, olha para o outro, olha esse olhar, solta esse olhar no ambiente e observa como você se sente, sabe, eu acho muito lindo um livro que o Feldenkrais, adoro o título, e chama Potent Self, como se fosse o eu potente. E esse acho que é o ponto do trabalho do Feldenkrais, essa é a grande interseção entre os dois, né, do Feldenkrais e do Reich, é trazer o ser humano de volta à sua potência, né, a seu existir na sua potência, a potência no se expressar, no viver, no sentir, no amar, no criar, no transcender, em sentir prazer, né? Então, assim, realmente trazer essa potência por trás dessas couraças, dessas coisas que a gente se engancha por ali e viver realmente uma vida congruente com o seu tamanho, com o seu talento, com a sua capacidade potencial, tudo, gente, vem com tudo. Então, observa agora essa posição tão humana, de bípede, né, em cima das suas pernas, o pelvis, respiração, sabe, tridimensional, pegando todo o espaço que você precisa e observa esse corpo potente, tá bom? Muito obrigada. A lição termina aqui, mas agora eu vou abrir para perguntas.